Aqui no nosso vídeo quero falar sobre um atacante que está livre no mercado e que já foi procurado pelo Vitória nessa temporada de 2024, que é o Carlinhos Júnior. Ponta direita, ponta esquerda, pode jogar também como um segundo atacante, que está de saída no futebol japonês. Segundo informações do site Transfermarkt, ele tem contrato só até dezembro, ainda há essa indefinição, se ele vai renovar, se continua para o ano que vem por lá. Ele foi sim procurado pelo Vitória, a questão que naquele momento exigia-se uma compensação financeira para a saída do jogador, que tinha esse contrato ainda até o final desse ano com o Shimizu. Aqui está o mapa de movimentação do jogador, quando ele disputou, por exemplo, a Europa League, lá na Suíça. No Japão, a última temporada dele na primeira divisão foi em 2022, um mapa mais preenchido pelos lados, meia esquerda, meia direita. É sim um bom jogador. Para mim, não seria um titular, tá? Não é um craque. É um jogador mais ou menos na mesma expectativa, por exemplo, do Carlos Eduardo, tá? Acho que muito melhor do que isso não é. Mas tá livre no mercado, eu gosto do Carlinhos Júnior. Boa velocidade, aquele jogador com bom drible curto, é bem técnico, O Carlinhos ele pode fazer tranquilamente uma função de um camisa 10 também, só que ele vinha jogando mais pelos lados. Também já atuou mais centralizado. Tanto é que, por exemplo, em 2023, ele marcou 16 gols em 41 jogos. São sim números impressionantes, mas atuando na segunda divisão japonesa. Nesse ano o time dele conseguiu o acesso, mas ele não foi tão brilhante assim. Em 32 jogos, 5 gols marcados e 2 assistências, foi titular em 26 vezes. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse atleta, revelado nas categorias de base do Paraná Clube, ele que é natural do Rio de Janeiro, passou também no Botafogo da Paraíba, na Série C de 2016, e foi ainda muito cedo para o Lugano, na Suíça. E outro jogador também que está livre do mercado é o Rossi, ponta direita, ponta esquerda, dependendo da situação, ele que já foi especulado em outros momentos no Vitória, mas sem proposta oficial. O que eu pude apurar é o seguinte: o Rossi tem um salário mais ou menos na casa de 300 mil reais lá no Vasco, ou tinha, esse vínculo se encerrando ao final do mês de dezembro, não continua no Vasco para o ano que vem. Ele recebeu ofertas desse ano do Goiás, do Santos, da Chapecoense, do Sport e também do Paysandu. Não quis deixar o Vasco de maneira nenhuma, tá? Não quis, ele quis continuar no Rio de Janeiro e atuou muito pouco, Aqui está o mapa de movimentação do Rossi na Série A, apenas 9 jogos, 4 na condição de titular, 1 gol e, aliás, esses são os números do ano passado, onde ele foi até bem. Esse ano ele chegou na metade do ano. No ano passado, nessa temporada, melhor dizendo, ele esteve desde o começo do ano, apenas 11 aparições, 9 na condição de titular, nenhum gol e uma assistência. Enfim, acho que poderia ser um jogador para disputar posição também, dentro desse elenco do Vitória. Você pode deixar a sua opinião, se você gosta do Rossi, enfim, teve essa passagem também pelo rival, o Bahia, Claro que o torcedor acaba lembrando de uma forma negativa, mas ele foi bem no Bahia. Marcou 8 gols em 10 partidas, 8 gols e 10 assistências em 43 jogos em 2021. Também somou bons números vestindo a camisa do Goiás, da Chapecoense e na Arábia Saudita. Pode deixar sua opinião sobre o Rossi, algumas opções hoje disponíveis no mercado brasileiro, qual seria a sua sugestão? Falar sobre um jogador ex-futebol português chegando no Vitória para o ano que vem, que é o Bruno Xavier, meio-campista, 28 anos de idade, uma aposta para a próxima temporada. No futebol europeu, ele passou pelo Aves, esse clube na época disputando a primeira divisão portuguesa, na temporada 2019-2020. Não foi um bom ano do Bruno Xavier, ele disputou na época apenas 7 partidas e deu uma assistência. Aqui algumas fotos dele também enquanto esteve no futebol português e acabou retornando para o Brasil, onde passou principalmente nos clubes do interior de São Paulo. Foi a mesma realidade deste ano, onde ele esteve no Ituano. Apesar do rebaixamento do clube de Itu, ele conseguiu marcar 8 gols e 2 assistências em 27 jogos, inclusive fez um hat-trick em uma partida contra a Ponte Preta. Sobre as principais características de jogo do Bruno Xavier, aqui está o mapa de movimentação do atleta nesta Série B do Campeonato Brasileiro, uma nota média razoável de 6,91, um mapa mais preenchido pelas beiradas. As partidas que eu assisti do Bruno Xavier nessa Série B, ele atuava mais como um meia-direita do que propriamente um camisa 10. Às vezes revezava entre essas duas funções. Não é um jogador forte fisicamente, tá? Bruno Xavier, acho que a principal característica dele seria uma cadência de jogo. Ele busca o jogo o tempo inteiro, sabe cadenciar a partida, buscar, por exemplo, um companheiro bem posicionado, mas atuando pelas beiradas, não quer dizer, por exemplo, que o Bruno Xavier
é um velocista? Não é, tá? O Bruno Xavier não é um velocista, um cara para pegar uma bola, driblar, não tem essa característica. Mas ele consegue, ao mesmo tempo, trazer essa bola da direita para a esquerda e buscar um bom cruzamento, ou até mesmo, né, confundir a defesa entrando dentro da grande área. Marcou alguns gols assim nesta segunda divisão, inclusive nesta partida contra o Goiás, lá no dia 24 de agosto. Então, o Bruno Xavier, para mim, ele é uma aposta. Não é um jogador, por exemplo, que eu colocaria expectativa em uma Série A de Campeonato Brasileiro, tá? Não é um jogador para chegar no Vitória hoje e ser um titular. Pode ser uma aposta? Claro, eu não sou um opinador contrário, por exemplo, às apostas nos clubes do futebol brasileiro, ainda mais equipes como o Vitória, o Goiás, o Ceará, o Sport, que não têm os principais recursos das ligas aqui no Brasil. Mas a diretoria do Vitória tem que saber fazer muito bem a distinção de jogadores que você vai contratar na composição do elenco, aqueles que podem se destacar, mas se não deu certo, você tem outros mais experientes, jogadores mais caros, mais cascudos para suprir estas posições. Então, basicamente, esta é a minha opinião sobre o Bruno Xavier. Pode ser uma aposta interessante na Série A. Ele foi especulado, inclusive, pelo Goiás, né, nos últimos dias. Eu tenho um canal do Verdão também, ele chama Goiás News. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Eu deixei exatamente esse mesmo comentário a respeito do Bruno Xavier. Para o Goiás, por exemplo, não seria uma solução na Série B do Campeonato Brasileiro. Para o Vitória também não é uma solução na Série A. Não quer dizer que é um jogador ruim ou que não vai dar certo. Apenas que o Vitória precisa ir no mercado e trazer um meia-direita, um meia-central, jogadores mais experientes, para você deixar o Bruno Xavier na posição dele, de um jogador para chegar, se destacar e não ser cobrado como uma solução de imediato pela torcida. Tá bom? Um jogador que está livre no mercado, acho que faz sim sentido esta contratação. Pode deixar a sua opinião, você torcedor do Vitória. Aqui está outros mapas, né, de movimentação do Bruno Xavier. Disputou a Série B em 2020 também, em 2019, na temporada de 2018. Sempre um mapa preenchido, né, pelas beiradas. A Série A do Campeonato Brasileiro ele teve uma exibição lá em 2017, quando ainda jogava pelo Corinthians, né, não teve muito espaço no Corinthians também. Esse outro mapa, por exemplo, bem mais preenchido, né, no Campeonato Paulista, pelo lado esquerdo, como meia esquerdo, enfim, é um jogador bastante versátil nesse quesito, também chegando para a composição do elenco agora no Vitória. Boa sorte aí também para o Bruno Xavier. Para você fazer a sua aposta é com a Betfair, a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, com todas as odds, por exemplo, do campeonato inglês. Nesse finalzão de semana, você encontra Aston Villa e Manchester City, um empate pagando 3,75 a cada real apostado, vitória do City fora na cotação de 2. Outros jogos interessantes nesse finalzão de semana. Vitória do Arsenal contra o Crystal Palace, na cotação de 1,60. Vitória do Chelsea contra o Everton também, pagando 1,60. E ainda teremos neste meio de semana ainda, cadê outro jogo?